Muito bem, retornando com o programa Canal Aberto, com muita alegria, nós vamos trazer um tema muito importante e eu queria chamar a atenção principalmente dos homens aqui de Araripina, de todo o sertão pernambucano, todos aqueles que nos assistem em todo o Brasil através do programa Canal Aberto aqui na sua TV Araripe. Eu estou ao vivo, né, através do nosso link com Dr. José Gomes de Oliveira. Ele é médico urologista e ele conversa conosco a partir desse momento de um tema tão importante que fala sobretudo da saúde do homem. Dr. Zé Gomes, ele é médico urologista, tem formação pós-doutorado em câncer de próstata pela Karmanos Cancer Institute dos Estados Unidos, doutorado em urologia pela Universidade de Würzburg, da Alemanha, especialização em urologia pelo Hospital Adventista Silvestre do Rio de Janeiro, formação em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Ele faz parte dos melhores corpos clínicos do país. Hospital Israelita Alberto Einstein desde 1985 até hoje. Hospital do Coração desde 2001. Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde 1985 até hoje. Querido amigo Dr. Zé Gomes, que esteve aqui em Araripina, né, até pouco tempo, né, nos prestigiando com sua profissão, né, com seu currículo tão extenso. Hoje é o nosso convidado para tratar de um tema muito importante, que é justamente sobre a questão do câncer de próstata, entre outros, né, assuntos que tratam da saúde do homem. É um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui, doutor Zé Gomes. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Martinho. Boa tarde a todos os ouvintes e quem está conosco pela TV Araripe. É um prazer muito grande estar falando com vocês, falando principalmente com o pessoal da minha região, da minha terra, e poder conversar sobre a saúde do homem. E isso é muito importante, porque o homem tende a negligenciar, e isto não é bom, porque nós sabemos que doença, prevenção e diagnóstico precoce são os motes principais para que se obtenha bons resultados na hora que se faz o tratamento. Bom dia, Martinho, mais uma vez. Boa tarde para todos os telespectadores da TV Araripe, nesse imenso sertão pernambucano. Doutor Zé Gomes, ontem foi comemorado, né, o dia, é um alerta na realidade, Dia Internacional do Câncer de Próstata, né? O que é que fica de alerta com relação ao câncer de próstata para o nosso, principalmente para o nosso país, para o Brasil? O câncer de próstata é uma doença traiçoeira, porque ela evolui silenciosamente. E quando vai se fazer um diagnóstico clínico, se não houver um acompanhamento anterior às queixas, você vai diagnosticar o câncer numa fase já em que o tratamento curativo já não surte grande efeito. O câncer de próstata não tem prevenção, é uma doença genética, né, familiar. Famílias inteiras têm câncer de próstata, homens de toda a família têm câncer de próstata, e é importante que se faça o diagnóstico precoce. Já que não temos prevenção, o certo é fazer o diagnóstico precoce, é a medida mais recomendada. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil e no mundo inteiro. Mas é também uma doença que a gente pode dizer domesticada, uma vez que se você faz o diagnóstico precoce, você vai conseguir curar em torno de 90% desses pacientes. Existe um passo a passo para o diagnóstico do câncer de próstata, e esse passo a passo é importante que seja seguido para que possamos ter bons resultados na hora em que a gente vai fazer o tratamento. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a campanha do Novembro Azul, em que inicialmente era uma campanha que visava única e exclusivamente o diagnóstico do câncer de próstata, mas que hoje se ampliou. E a gente, nessa campanha do Novembro Azul, tratamos de cuidar de outras patologias que acometem regularmente o homem e que podem ser negligenciadas. Se tornou um programa mais amplo e, consequentemente, com melhores resultados em termos de
melhora da qualidade de vida do homem de um modo geral. Para se ter o diagnóstico, né? Obviamente que existem os exames, tem o PSA, tem a ultrassonografia e tem também o toque retal. Qual é o desses exames, assim, todos eles, né, eles têm 100% de eficácia de identificar, digamos aí, a patologia do câncer de próstata? Ok, vamos conversar em termos de passo a passo para diagnóstico do câncer de próstata. O câncer de próstata deve ser cuidado a partir dos 45 anos para todos os homens e com grupos especiais que precisam ser segregados, como os afrodescendentes devem começar essa busca pelo diagnóstico precoce aos 40 anos. Por que isso com os afrodescendentes? Porque o câncer de próstata nos afrodescendentes ele é mais agressivo e aparece numa idade menor, em pacientes mais jovens. Então, para os afrodescendentes, 40 anos, para a restante da população masculina, aos 45 anos, o passo inicial é uma dosagem de PSA. O PSA não vai diagnosticar seu câncer de próstata, mas o PSA vai direcionar para qualquer alteração prostática que você tenha na ocasião da dosagem do PSA. Então, as doenças inflamatórias, as doenças benignas da próstata são diagnosticadas também com o indicativo do PSA. Um PSA alterado não significa absolutamente que você tenha um câncer de próstata, mas significa que você deve procurar o urologista para direcionar a busca em termos de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em seguida ao PSA, nós devemos fazer uma ultrassonografia da próstata e se o PSA e essa ultrassonografia da próstata, na visão do urologista, indicar uma necessidade de biópsia de próstata, que ela seja feita. Porque é a biópsia de próstata quem vai realmente dar o diagnóstico do câncer de próstata ou de qualquer outra doença prostática. Então, PSA, ultrassonografia da próstata, biópsia da próstata. Aí você pode chegar ao diagnóstico precoce do tumor da próstata, do câncer prostático. Vocês devem ter observado que eu não valorizei tanto o toque retal. Por quê? O toque retal tem algumas vantagens, mas eu acredito que ele tenha mais desvantagens do que vantagens. O toque retal diagnostica cânceres de próstata já avançados. Ou seja, não é a nossa intenção quando a gente pensa em diagnóstico precoce. O toque retal, ele é examinador dependente. O que é que significa isso? Se 3 urologistas diferentes examinarem uma próstata com toque retal, você vai ver que cada um deles vai ter uma opinião diferente. Ou seja, o que gera uma grande insegurança em termos de diagnóstico. Depois, o toque retal é feito na base da próstata, interessando o lobo direito e o lobo mediano, mas você não consegue palpar a parte prostática anterior, ou seja, a pelo menos 33% da próstata. Já é um exame que, na sua origem, pode ocasionar 33% de erro da próstata, visita ao urologista e biópsia prostática se for necessário. Esses são os passos para se diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Nós estamos conversando com o Dr. José Gomes de Oliveira, ele é médico urologista, né? Atendeu o nosso convite para participar do nosso programa de hoje. Dr. José Gomes, o senhor falou que, né, uma das causas do câncer de próstata é a questão genética, né? Que outras causas podem contribuir, digamos assim, para adquirir, para a pessoa ter o câncer de próstata? Na verdade, o câncer de próstata ele é autônomo, ou seja, ele é geneticamente autônomo. Se você tem uma alteração
cromossômica ou uma genética determinante, você vai ter o câncer de próstata. O que você tem que fazer, na verdade, é fazer o diagnóstico precoce, seguir essas recomendações, fazer o diagnóstico precoce. Não é como o câncer de pulmão, que recebe a influência importante do fumo, não é como o tumor de bexiga, que também recebe influência das drogas que são potencialmente cancerígenas, né, entendeu? Não existe, como em outros tumores, alguns alimentos que podem ou não determinar o tumor. No câncer de próstata não existe essa interferência. O câncer de próstata ele é quase 100% dependente de alteração genética. O senhor falou, né, que o novembro, o novembro azul, ele foi instituído, criado, mas faz um alerta com relação ao câncer de próstata, mas também faz um alerta sobre os demais cuidados que o homem deve ter com a sua saúde. Existe um tabu de que, uma cultura de que o homem não gosta de cuidar da saúde. Ainda continua esse tabu, essa cultura, doutor Zagão? Martinho, progressivamente esse tabu tem sido quebrado, entendeu? Tem sido quebrado, primeiro, porque o homem está se preocupando com ter uma melhor qualidade de vida. Segundo, porque as parceiras têm sido mais exigentes e têm levado os seus parceiros mais frequentemente ao urologista. Ora, do jeito que ela procura o ginecologista, ela tem feito com que o seu parceiro procure o urologista. E isso está surtindo um efeito muito importante, porque o homem, uma vez indo ao urologista, ele já quebra aquele gelo e passa a confiar mais no seu causídico, ou seja, naquele médico que vai cuidar da sua vida e que muitas vezes vai ser um conselheiro muito mais do que médico. Nós temos hoje também uma preocupação em ter uma boa qualidade de vida. E os homens, como estão vivendo mais, então nossa expectativa de vida tem aumentado bastante no Brasil, ele sabe que depois dos 50 anos ele precisa ter uma boa qualidade de vida. Para ter uma boa qualidade de vida, ele tem que cuidar de outras patologias, como a diabetes, como a hipertensão arterial, como as doenças cardiovasculares, e, sobretudo, com o seu rendimento sexual. Hoje, o rendimento sexual é algo que é discutido facilmente e mais abertamente entre os casais. E muitas vezes a mulher se queixa que o parceiro não está com um rendimento sexual esperado. Isto é verdadeiro, porque depois dos 40, 45 anos, nós temos que considerar a andropausa. Do mesmo jeito que a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. E muitas vezes o homem vai precisar de correção dos valores de sua testosterona, para que ele tenha um melhor rendimento sexual. Muitos homens, após os 50 anos, têm a diabetes tipo 2, que interfere grandemente no rendimento sexual e que precisa de ser acompanhado muitas vezes pelo urologista, mas também frequentemente pelo endocrinologista, para manter essa sua diabetes em níveis aceitáveis e que permitam uma boa qualidade de vida. O rendimento sexual hoje é algo que tem levado muito os pacientes aos consultórios dos urologistas. Isso por conta dessa abertura. Hoje, muita coisa deixou de ser tabu e tem facilitado não só o diagnóstico precoce, como também melhorado grandemente a qualidade de vida desses pacientes, dessas pessoas de um modo geral. Então, o homem, quando ele vai no Novembro Azul, suponhamos, ele escolha novembro para fazer o seu check-up, ele vai ver que o urologista dele vai estar preocupado não só com
o problema prostático, que pode não existir, mas com as outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular, as dermatites, as verrugas virais, as verrugas que têm voltado com muita frequência, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis, que precisam ser também acompanhadas. Além, logicamente, do seu rendimento sexual, que precisa de uma avaliação perfeita para que o paciente, se necessitar de uma reposição hormonal, que ela seja feita de modo adequado e em tempo. O senhor falou nessa questão do rendimento sexual, né, que deixou de ser um tabu, é uma coisa discutida muito de forma normal, digamos assim, com os casais, pelos casais. Existem, né, algumas drogas, algumas medicações, né, que vendem aí, digamos, nas farmácias, às vezes até sem um aconselhamento médico, sem uma receita médica, né? As pessoas que, inclusive, é um costume muito ruim, né, do brasileiro de se automedicar, né? Qual o conselho que o senhor daria, né, por exemplo, uma pessoa que esteja passando por uma questão do distúrbio sexual, digamos assim, né, com problemas de ordem sexual? Qual o conselho que o senhor daria? É indiscutível que a automedicação é algo prejudicial. Logicamente que se você usa drogas de maior efeito, como são as drogas que atuam na esfera sexual, o risco é maior. Muitos jovens têm usado os comprimidos azuis, que todo mundo fala. Essas drogas são drogas que têm um risco no uso sem a orientação médica. O comprimido azul ele funciona para quem tem problema médico. Quem não tem problema médico, o comprimido azul não vai permitir um melhor rendimento sexual. É apenas uma bengala para servir de segurança na hora do ato sexual, mas que, na verdade, ele não tem efeito do ponto de vista médico nenhum, porque esses comprimidos foram desenvolvidos exatamente com a finalidade de melhorar quando o paciente tem doença. Sem doença, não há necessidade de tomar essas drogas. Ou seja, a automedicação está altamente contraindicado. Depois é o seguinte, o paciente para fazer uma reposição hormonal, por exemplo, ele precisa fazer uma reavaliação de todo o seu sistema orgânico, ou seja, ele precisa fazer exames para saber se ele não está com o colesterol elevado, triglicérides elevado, se ele não tem outras deficiências, se ele não é um hipertenso, entendeu? Tem pacientes que não têm um rendimento sexual à altura porque ele, ao mesmo tempo, ele está tomando drogas antihipertensivas. E, nesse caso, ele precisa ser orientado pelo seu cardiologista, pelo seu urologista, para adequar o tratamento da hipertensão a um melhor rendimento sexual. Então, drogas tomadas sem a orientação médica, elas devem ser absolutamente abolidas. Não faz sentido, entendeu? É muito arriscado e você não vai se beneficiar grandemente do uso aleatório dessas drogas. Muito bem. Doutor Zé Gomes, para encerrar aqui, meu querido, qual é a frequência que nós devemos ir ao médico e ao urologista? Qual é a frequência? Eu recomendo aos meus pacientes, e é uma prática também comum nos Estados Unidos, que no mês do aniversário, o paciente com mais de 40 anos, ele procure o urologista e passe a ser acompanhado sempre no mês do seu aniversário. Ou seja, respondi a tua pergunta dizendo que uma vez por ano é mais do que suficiente. Para você manter a pessoa está se dando, né? É um presente. É um presente que você dá no seu aniversário. Ou seja, um presente, correção de alguma coisa que esteja fora da curva. E 2, garantia de que sua qualidade de vida será mantida por mais um ano. É uma medida prática, simples e que faz com que você não esqueça. Ou seja, é mês de aniversário, eu vou passar no meu urologista, vou fazer os exames que ele achar necessário e vou tomar uma medicação, se for preciso, com recomendação de alguém que está habilitado a fazer isso. É simples assim.
Muito bem. Doutor Zé Gomes, meu querido, eu quero mais uma vez agradecer por ter, né, permitido, né, participar conosco aqui, atender o nosso convite. Muito obrigado. Esse sertanejo, gente da melhor qualidade, que hoje está aí em São Paulo, né, prestando seus serviços aí à população, sobretudo à população masculina. Muito obrigado, meu querido, por atender o nosso convite. Foi muito pertinente, muito bom bater esse papo com o senhor, né, e através do seu conhecimento trazer, sobretudo, orientações aí para os homens, né? Vamos cuidar da saúde, macharada, vamos quebrar esse tabu aí. Obrigado, doutor Zé Gomes. Um abraço, meu querido. Foi um prazer imenso conversar com você. Estarei sempre à disposição, sempre que possível. E um abraço grande aos telespectadores de todo o sertão do Araripe. Eu amo com todo o meu coração. Um abraço, Martinho. Boa tarde para você. Boa tarde para todos. Tudo de bom, doutor Zé Gomes. Um abraço. Conversamos, portanto, na tarde de hoje com esse médico extraordinário, doutor Zé Gomes, um amigo, né, que eu tive o prazer de conhecer ele quando esteve aqui, né, prestando seus serviços aqui na nossa região do Araripe. Doutor Zé Gomes, que é médico, urologista da melhor qualidade. Eu vou a mais um intervalo e volto já já. Não saia daí, que é rapidinho.